Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro e nessa videoaula nós vamos falar sobre financiamento a longo prazo. Lembrando que esta videoaula faz parte de um conjunto de vídeos que estão sendo gravados para a disciplina Administração Financeira 2, no novo currículo Administração Financeira de Longo Prazo ou Finanças de Longo Prazo, do curso de Bacharelado em Administração. Então vamos lá. Por que as empresas se financiam com recursos de longo prazo? Então, assim, primeiro, trata-se de uma importante forma de financiamento para as empresas. Obviamente que as empresas, a gente pode ter financiamento de curto prazo, mas a gente está pensando principalmente no financiamento de longo prazo. Ele pode ser obtido através de empréstimos a curto prazo, ou empréstimos a longo prazo, né? Empréstimos a prazo, ou através de títulos negociáveis, que são as chamadas debêntures, tá? Os empréstimos a longo prazo eles propiciam alavancagem financeira e são desejáveis desde que gerem um menor custo médio ponderado de capital, mas mesmo assim não elevem excessivamente o nível de endividamento da empresa. Então vamos lá. A gente está vendo formas de captação de recursos, né? Vamos pensar aqui de novo no balanço. Eu tenho aqui o ativo, eu tenho aqui o passivo. Esse passivo ele pode ser subdividido em passivo circulante, passivo não circulante e PL. O tamanho aqui, gente, ignorem por causa do meu desenho. Isso aqui é curto prazo e isso aqui é longo prazo. Nós vamos ver as duas formas. Por enquanto, nós estamos falando do passivo não circulante, nós estamos falando de financiamento, que são os empréstimos ou o lançamento de debêntures, que são títulos negociáveis. Então vejam, ao a empresa optar por tomar empréstimos, ela se aproveita da alavancagem financeira. O que é alavancagem financeira? Ela vai estar se apropriando do empréstimo, consequentemente pagando juros. Esses juros eles são dedutíveis e, consequentemente, ainda geram um benefício fiscal por eu pagar menos imposto de renda. Além disso, vale lembrar que as despesas financeiras ou juros, eles são considerados gastos fixos financeiros, né? Gastos fixos financeiros. E a existência de gastos fixos faz com que a empresa se alavanque ou utilize a alavancagem para o seu benefício. Bom, o empréstimo ele só vai fazer sentido se ele gerar um menor custo médio ponderado de capital, ou seja, eu preciso verificar qual é o custo desse empréstimo. O D aqui é de dívida. Qual é o custo da dívida? Lembrando que na aula de custo de capital a gente viu que o custo da dívida ele é igual ao custo aparente da dívida multiplicado por 1 menos o percentual de R. Então, se esse empréstimo diminuir, e normalmente é o que acontece, o custo médio ponderado de capital, claro, eu devo optar pelo financiamento com empréstimos. Mas também eu devo ficar atento com o nível de endividamento. Lembrando que o índice de endividamento ele vai ser igual ao capital de terceiros dividido pelo passivo total. Esse passivo total que eu estou falando inclui o PL. E o capital de terceiros aqui que eu estou falando é o passivo circulante, mas o passivo não circulante. Apesar de que nesse slide a gente está concentrando no não circulante, mas só para vocês entenderem e lembrarem do indicador. Então eu não posso deixar que esse indicador fique muito alto, porque se esse indicador ficar muito alto, o novo empréstimo representa representa um risco maior para o credor e, consequentemente, a taxa de juros da negociação vai ser bem mais alta e logo vai aumentar o meu custo médio ponderado de capital. Vamos lá. Itens normalmente especificados num documento de empréstimo de longo prazo: o montante que está sendo tomado, o vencimento do pagamento, a taxa de juros com as datas de pagamento. Veja, claro que a taxa de juros ela tem que estar negociada. A taxa de juros ela tem que estar explícita no empréstimo. E a gente tem que pegar essa taxa de juros, a taxa efetiva, ou seja, o custo efetivo da operação. Normalmente, esses documentos também têm cláusulas padronizadas, por exemplo, a empresa é obrigada a publicar demonstrativos, ela não pode atrasar pagamento de impostos, não pode atrasar pagamento de folha, por aí vai.
Existem cláusulas restritivas que podem estar, né, no contrato. Por exemplo, a empresa é obrigada a manter um nível mínimo de CCL. Lembrando que CCL é capital circulante líquido ou capital de giro, é a mesma coisa. Ou a empresa está proibida de vender recebíveis. Vender recebíveis é o quê? É o contas a receber que ela tem, a conta clientes, ela vai e vende essa conta cliente. Claro, quando essa operação acontece, essa venda da conta cliente, essa venda dos recebíveis, é como se a empresa tivesse, por exemplo, 100 para receber no futuro e ela aceita hoje receber 90. Então, claro que é uma taxa de juros na operação. Essa taxa de juros ela vai comendo a margem da empresa e consequentemente pode dificultar o pagamento dos empréstimos, tá? Então, existem cláusulas que proíbem a venda de recebíveis. Também tem cláusulas de inibição de empréstimos subsequentes, quer dizer, empréstimos em sequência. Normalmente está expresso no contrato garantias colaterais, por exemplo, a empresa vai dar um ativo, vai dar uma máquina, mas vai dar um imóvel como garantia desse empréstimo. Empréstimos de longo prazo normalmente têm finalidade explícita no contrato. Então, por exemplo, vou tomar um empréstimo para fazer a expansão da fábrica, vou tomar um empréstimo para a abertura de uma nova filial, vou tomar um empréstimo para aquisição, modernização do meu parque industrial. Então, a finalidade do empréstimo ela é explícita e também qual é a ação a ser tomada em caso de descumprimento. Então, vejam, tomar um empréstimo de longo prazo não é a mesma coisa que tomar um empréstimo de curto prazo. Um empréstimo de longo prazo, ele normalmente é mais difícil da gente conseguir. Por quê? Porque é um longo prazo. Então, o credor ele vai ficar preso durante muito tempo com a empresa. Então, obviamente que não vai ser liberado tão facilmente quanto o empréstimo que você vai pagar, por exemplo, em 6 parcelas. Vamos lá. Vamos falar também das debêntures. O que são debêntures? Debêntures são títulos privados, quer dizer, eu, empresa, emito um título e nesse título eu me obrigo a pagar uma taxa de juros em uma determinada frequência. Os investidores compram o título confiando, acreditando que eu vou pagar esses juros. Então, normalmente, as debêntures pagam juros semestrais a uma dada taxa de juros, chamada taxa de juros do cupom. Tem prazo entre 10 e 30 anos e valor nominal ou valor de face, né? Lembrando que é um documento, né? Como se fosse um contrato, né? Então vocês podem dar um Google, botar debentures e depois selecionarem apenas imagens, vocês vão ver imagens de debentures antigas, né? Hoje, claro, tudo eletrônico, né? Eles têm valor de face de 1.000 ou de 100, o que facilita bastante a conta, né? E esse valor é o que é resgatado no vencimento. Então vamos pegar um exemplo. Uma empresa lança debêntures de 20 anos com 12% de juros com pagamento semestral e valor nominal de 1.000. Então como é que vai funcionar? A gente vai ter um fluxo onde a empresa vai receber um valor hoje, porque ela vendeu a debenture, então ela recebe o dinheiro do investidor e ela vai se comprometer durante 20 anos a fazer uma série de pagamentos. Esses pagamentos eles vão ser semestrais. Então, se são 20 anos, eu teria aqui, ó, 40 setinhas para baixo até chegar no 20º. Pronto. Quando chegar no 20º, ele paga os juros e ainda assim paga o 1.000. Então a empresa recebe um valor aqui e ela vai pagar os juros, que nesse caso aqui é de 60, e aqui no final ela ainda vai pagar 1.060, porque aqui vai ter o valor de face mais os juros do último período. Então, eu tenho como calcular um custo efetivo, uma taxa de juros efetiva dessa operação, que obviamente não vai ser 12%, até porque vão entrar outros custos operacionais aqui na brincadeira. Então, a debenture ela funciona como um mecanismo de captação de recursos da empresa. É como se a empresa ela emitisse o título que na verdade é uma dívida, um título de dívida, os investidores eles compram esse título e vão ficar recebendo esses valores. Esse fluxo que eu desenhei aqui é o fluxo da empresa. O fluxo do investidor seria a mesma coisa, só que ao contrário. O investidor ele compra a debenture e depois ele fica recebendo setinhas para cima de 60 até o final, onde ele recebe a setinha de 1.060. Então, esse é o fluxo do investidor.
O inverso desse fluxo é o fluxo para a empresa. Tá? As debêntures elas são muito importantes como forma de captação de recursos da empresa, mas, obviamente, não é qualquer empresa que consegue emitir debêntures. Algumas características das debêntures. Característica de conversão, permite aos seus credores converter os títulos em ações ordinárias. Características de chamada, permite ao emitente recomprar títulos a um preço estipulado antes do vencimento. No caso aqui é o emitente, é a empresa, né? A empresa, se tiver essa característica de chamada, a empresa pode recomprar a debênture de quem ela vendeu, né? Ela vendeu, depois ela recompra se ela quiser. E a gente tem também as características de warrants, que dá ao portador do título o direito de comprar um certo número de ações ordinárias a um preço especificado dentro de um certo período. Então são características da debênture quanto características de um contrato, tá? Para a gente o que, que importa? Para a gente importa que a debênture ela é uma forma de captação de recursos de terceiros de longo prazo. Lembre, nós estamos falando aqui de 10, de 20, de 30 anos. Bom, se a empresa pode captar recursos com bancos, credores, por que, que ela vai captar recursos através de debêntures? Claro, tudo vai depender do custo da operação, ou seja, tudo vai acabar numa taxa de juros. E se a taxa de juros da operação de debêntures for menor do que a taxa de juros da operação do empréstimo, a empresa deve emitir debêntures. Essa é que é a lógica, fazendo com que o custo médio ponderado de capital dela seja o menor possível. Bom, e qual é o que que significa e assim, o que que a empresa, como que a empresa vai determinar qual é a taxa de juros que ela vai remunerar o seu credor? Veja, o que a empresa está remunerando o credor, para ela é um custo, né? Claro, vai depender muito da classificação de risco dessa empresa, que nós chamamos de rating, tá? Existem agências independentes que classificam o risco da emissão de títulos de empresas privadas de capital aberto. Bom, essas empresas, elas não classificam só, essas empresas, essas agências, né, não classificam só empresas privadas de capital aberto, elas também classificam países. Então a gente tem o nível de risco do Brasil, o nível de risco do Japão, o nível de risco do Portugal e por aí vai. Da mesma forma que a gente tem o nível de risco da Petrobras, o nível de risco da Vale do Rio Doce e por aí vai. Há uma relação inversa entre a classificação do título e a taxa de retorno a ser obtida pelo investidor. Significa o quê? Que quando essa classificação ela é tida como alta qualidade, quer dizer, um título de alta qualidade significa que a empresa dificilmente vai dar um calote, então, consequentemente, essa empresa vai pagar menos pelo dinheiro. E títulos de baixa qualidade, ou seja, empresas que têm algum risco de não conseguir honrar com suas obrigações, elas vão ter que pagar juros mais altos para poder atrair os investidores. Aqui está um exemplo de rating. Essa é uma tabela da Moody's, que é uma empresa. Aqui é da Standard Poor's, SP. Então, observem que quanto menor aqui, ó, quanto eu desço aqui, pior é a qualidade. Então, um título chamado AAA, ele é de primeira qualidade. Quer dizer, uma empresa nesse nível aí, ela vai conseguir taxas de juros muito baixas. Já uma empresa que está aqui para baixo, ela vai ter que pagar muito mais para captar, tá? Então aqui a gente tem os níveis, esses níveis no caso da Moody's ainda sofrem alterações, né? 1, 2, 3, por exemplo, B1, B2, B3, por aí vai. E esses exemplos, gente, eles podem mudar, porque as empresas, são empresas privadas que fazem isso, tá? Aqui na Standard Poor's, a gente tem também a AAA, que é qualidade de banco de investimento, e a gente tem os níveis, né? Vai descendo aqui e vai ficando com a qualidade até insolvente. Quer dizer, ninguém vai querer comprar títulos de uma empresa classificada como D. Até uma empresa como C, ela vai ter que pagar juros bem elevados para poder conseguir captar recursos. Aqui a gente tem alterações com mais ou menos, por exemplo, B+, B-, para poder criar mais níveis aqui dentro. Bom, e se eu quiser captar recursos de longo prazo, mas não mais de capital de terceiros, eu estou falando agora de ações, ou seja, de capital próprio. Como que eu faço? Bom, eu vou primeiro pensar, ora, é melhor captar através de empréstimos, seja ele com banco, seja ele via debêntures, ou usar capital próprio, né?
Isso vai depender muito do custo da operação, ou seja, da taxa que a gente está estimando da operação. Quais são as diferenças básicas entre empréstimos e capital próprio? A primeira diferença é direito de propriedade, quer dizer, ações elas dão direito a voto, notadamente as ações ordinárias, as preferenciais não. Depois, tem direito a lucro. Se eu sou acionista, eu tenho direito ao lucro da empresa. Depois, o prazo. Se no empréstimo, no debênture, a gente está falando de longo prazo, 10, 20, 30 anos, no caso das ações, é permanente. Quer dizer, as ações elas vão ficar ad eterno na empresa, né? E também temos uma diferença em relação ao tratamento tributário. Quer dizer, os juros eles são dedutíveis e os dividendos ou a distribuição de lucros não. Então lembrem que a dedutibilidade dos juros ela está associada ao lançamento de despesas financeiras na DRE, que na verdade são juros, e consequentemente diminuir o meu LAI. Ao diminuir o LAI, eu pago menos imposto de renda. Então é essa aqui que a gente está falando. Se eu tomo um recurso de terceiros, eu posso lançar aqui ó, despesas financeiras de juros. No capital próprio, capital próprio não, com ações ordinárias. Né? Então vamos pensar um pouquinho mais aqui sobre as ações ordinárias. As ações ordinárias, elas proporcionam a participação no resultado da empresa, ou seja, lucro, e conferem ao acionista direito a voto nas assembleias. Ou seja, o acionista da ação ordinária, o acionista ordinário, ele é o dono da empresa. As SAs têm muitos donos, não é isso? Porque são várias ações ordinárias, né? Não é que nem uma limitada que tem 2 donos, 3 donos, 4 donos, alguns donos. As SAs, elas têm muitos donos. É por isso que são feitas assembleias para fazer as votações, tá? Eles recebem dividendos após os acionistas preferenciais, porém não há certeza do recebimento. A gente costuma dizer que pela lei das SAs, as empresas distribuem 25%, elas têm que distribuir no mínimo 25% de seu resultado, né, do lucro, como dividendo. Mas isso vai depender muito do estatuto da empresa. E espera-se pagamentos de dividendos segundo um padrão histórico, ou seja, quem compra ação ordinária, espera sim, tem uma expectativa de recebimento de dividendos. Pode existir direito de preferência na compra de mais ações ordinárias adicionais, ou seja, se forem lançadas novas ações ordinárias, eu tenho direito de compra. Como acionista já pré-existente, eu tenho direito de compra. Vantagens das ações ordinárias. Poucas restrições à empresa, quer dizer, não há obrigatoriedade no pagamento de dividendos. Não há, claro, isso aqui vai depender do estatuto dela também. Não há prazo de vencimento. É bem diferente do empréstimo, né? Quer dizer, no empréstimo eu tenho uma data para pagamento. No caso da debênture, eu também tenho uma data que eu tenho que honrar com a obrigação. Aqui não, né? E a outra vantagem é a capacidade de aumentar o poder de empréstimo da empresa. O que é isso? Quanto mais ações ordinárias, maior vai ser a base de capital próprio. Logo, maior vai ser a facilidade da obtenção de novos empréstimos. Pense, eu tenho aqui capital de terceiros e capital próprio. Digamos que o meu nível de endividamento seja de 60%. Logo, eu tenho 40% de capital próprio. A empresa está querendo captar mais recursos de capital de terceiros. Ela não consegue, digamos que ela não consiga porque as taxas estão muito altas. O que ela pode fazer para diminuir o capital de terceiros? Ela pode chegar e pagar, quitar uma parte da dívida e diminuir esse nível de endividamento. Uma outra forma que ela pode fazer é aumentar o PL. Se ela aumenta o PL, consequentemente, ela dilui esses 60%. Então, digamos que eu lancei mais ações ordinárias e ao ter lançado novas ações ordinárias, eu aumentei o PL. Ao aumentar o PL, meu PL, por exemplo, passou para 70%. Logo, o capital de terceiros, sem eu ter pago dívida nenhuma, ele caiu para 30%. Por quê? Porque eu aumentei o PL. E ao ter caído para 30%, ela permite, por exemplo, que eu tome mais empréstimos aqui de terceiros, porque o meu nível de endividamento baixou substancialmente. Então, uma vantagem do capital próprio, uma vantagem das ações ordinárias é exatamente ter essa capacidade de tomar novos empréstimos após o lançamento de novas ações ordinárias. Bom, mas tem desvantagens também. Quanto mais ações ordinárias, menor vai ser o lucro por ação. Claro, eu vou ter mais pessoas para poder dividir um lucro.
A outra desvantagem é a diluição potencial do controle. Ora, se eu sou um acionista controlador, se eu estou lançando novas ações ordinárias e não sou eu mesmo que estou comprando, eu estou diluindo o capital. Então, emissões adicionais podem mudar as proporções de propriedade da empresa. E a grande desvantagem é a elevação do custo médio ponderado de capital. Quer dizer, o capital próprio ele tem um custo superior ao capital de terceiros. Lembrem, capital de terceiros e capital próprio. Quem custa mais? Quem custa mais é o capital próprio. Por quê? Porque é o acionista que corre mais risco. E se o acionista corre mais risco, ele vai exigir maior retorno. E o que é exigência de retorno por parte do acionista para a empresa é visto como um custo. O que para o acionista é retorno, para a empresa é um custo. Então, o custo do capital próprio ele é maior do que o custo do capital de terceiros. Isso por si só incentiva a existência de dívidas nas empresas, tá, gente? Como já falamos na aula sobre custo de capital. Bom, uma outra forma que eu tenho de me financiar é com dividendos. O que é dividendo? Dividendo é o que nós chamamos de distribuição do lucro da empresa. Ok, a empresa teve lucro. O que é que ela pode fazer? Ela vai pensar em distribuir esse lucro. Essa distribuição de lucro é exatamente o dividendo. Então, os dividendos eles representam uma fonte de fluxo de caixa para os acionistas e fornecem informações sobre a performance atual e futura da empresa. Claro, depender de como eu distribuo ou não o dividendo, eu estou dando uma perspectiva sobre o futuro. Né? Uma alternativa que eu tenho à distribuição de dividendos é manter o lucro retido. Então, é como se eu tivesse assim, ó, o lucro da empresa está aqui. Ele tem dois caminhos, ou ele vem para cá, ou ele vem para cá. Ele pode ir para os acionistas, isso aqui é pagamento de dividendo, ou ele pode ser retido na empresa. Isso aqui é o que nós estamos falando, é lucro retido, retenção de lucro. Então a empresa, ao ter lucro, esse lucro fica retido. Esse lucro fica retido, ele é registrado aonde, Roberto? Ele é registrado no PL, nas contas de reservas, reservas de lucro, reservas estatutárias, reservas legais e reservas para contingências e por aí vai. O tipo de reserva nem interessa tanto para a gente, interessa as reservas. E interessa entender que reservas é exatamente lucro retido, lucro que foi acumulado pela empresa. Então, quem decide pela distribuição ou não de dividendos é o conselho de administração da empresa, claro, respeitando o estatuto da mesma. Normalmente, as empresas pagam dividendos fixos com alguma taxa de crescimento. Esses aumentos ou reduções significativas de lucro é que vão justificar variações. Quer dizer, a empresa teve um lucro maior, ela pode distribuir mais. Teve um lucro menor, distribui menos. Bom, aí vem a teoria residual dos dividendos. Bom, o que fala essa teoria? Uma empresa deve distribuir dividendos somente após terem sido empreendidas todas as oportunidades aceitáveis de investimento. Ou seja, eu, empresa, ao ter lucro, né, vou botar de novo a figurinha aqui, ó. Então aqui, essa figurinha aqui, esse lado aqui é o do dividendo, esse lado aqui é o da retenção. Ao ter lucro, o que é que eu posso fazer? Eu posso distribuir, posso reter. Segundo essa teoria, eu só devo distribuir, eu só devo pegar o caminho de cá quando todas as oportunidades de investimento estiverem esgotadas. Esse investimento que ele está falando aqui, gente, é investimento no negócio, não é investimento financeiro, não. O que é isso? Se a empresa está crescendo e esse crescimento ele é substancial, vai permitir que no futuro mais dividendos sejam distribuídos, então o caminho deve ser esse daqui. Eu devo reter o lucro e reinvestir. Observe que esse lucro retido ele fica aqui no PL, né? Aqui no PL, e ele deve ser reinvestido nos ativos. Né? Então, sempre que eu tiver oportunidades de investimento no negócio, eu devo fazer a retenção. É isso que diz a teoria residual dos dividendos. Quando eu não tenho mais onde investir, por exemplo, não adianta eu querer abrir mais uma loja porque não tem mercado. Eu não tenho nenhuma outra alternativa viável de investimento. Nesse caso, aí sim eu devo distribuir.
Então, caso os lucros retidos sejam inferiores à demanda de investimentos, nenhum dividendo deveria ser distribuído. Ou seja, se a empresa tem muitas oportunidades de investimento maiores, né, do que o lucro, ela deve reter o lucro todo e fazer o máximo de investimento possível. Agora, se os lucros retidos são superiores a essa necessidade, o que ela faz? Ela atende a necessidade e o excedente ela distribui para os acionistas. O que está por trás da lógica dessa teoria? A lógica por trás é: eu, acionista, eu aceito que a empresa não distribua dividendo agora, desde que novos investimentos sejam feitos e que gerem mais dividendos no futuro. Então eu abro mão do dividendo agora para ter mais dividendo no futuro, o que faz todo sentido. Vamos lá, sobre os dividendos. Argumentos da irrelevância. A gente tem argumentos da irrelevância. O que é isso? O valor da empresa não é afetado pela distribuição de dividendos. Ou seja, a empresa distribui mais ou menos dividendos não afeta o valor dela. E o valor da empresa vai ser então determinado pela capacidade de geração de caixa e pelos riscos dos seus ativos. Beleza. Argumentos da relevância. Os acionistas, que são aversos ao risco, preferem receber dividendos hoje, dividendos correntes, né, hoje, a dividendos futuros. Então, se a empresa vai decidir por distribuir dividendos hoje ou reter o lucro e distribuir só dividendo no futuro, então esse argumento da relevância vai dizer o seguinte: opa, não, eu prefiro receber hoje, não quero receber no futuro, não. O pagamento de dividendos, de certa forma, ele reduz a incerteza. Por que ele reduz a incerteza do investidor? Porque o investidor já vai estar recebendo alguma remuneração da empresa por ele ter investido nela, né? Logo, reduz o retorno exigido pelo acionista, consequentemente, reduz o seu custo de capital. Então, a gente tem sim dois argumentos. Argumentos, né? Argumentos em duas direções. Argumentos na direção da irrelevância, argumento na direção da relevância. No fim das contas, o conselho de administração da empresa precisa decidir se vai distribuir, se não vai distribuir, quanto vai distribuir e respeitar, claro, o estatuto da empresa. A gente ainda tem a opção de ações preferenciais. O que são ações preferenciais? São aquelas que garantem prioridade no recebimento de dividendos. Então, na hora de receber dividendos, determinou um valor de dividendos, quem recebe primeiro são os acionistas preferenciais. Depois os acionistas ordinários. E também tem direito a reembolso de capital no caso de encerramento, né, da dissolução da empresa. A empresa foi dissolvida, primeiro paga seus credores, né, claro, tem as regras, e os acionistas preferenciais eles recebem primeiro do que os acionistas ordinários. Elas não têm direito a voto, então não têm controle, e representam um menor risco para o acionista em comparação com o acionista da ação ordinária. Por quê? Porque ele recebe primeiro, então o risco é menor. No Brasil, as empresas podem emitir, as SAs podem emitir até 2/3 de seu capital na forma de ações preferenciais. Principais vantagens. Vantagens e desvantagens. Né? A principal vantagem é a flexibilidade. A empresa pode falhar no pagamento de dividendos sem sofrer grandes consequências. Isso vai valer para qualquer ação, né, gente? Então, quer dizer, eu posso não distribuir dividendo, desde que isso esteja previsto no estatuto da empresa. Então, é diferente de um empréstimo. No empréstimo eu não posso falar, pô, não vou pagar. Não pode fazer isso, é calote, não pode. Desvantagens. A presença de ações preferenciais compromete os retornos dos acionistas ordinários. Claro, claro. Quer dizer, é uma desvantagem para a empresa, por quê? Porque primeiro vai receber o preferencial, depois o acionista ordinário. Ela tem um custo superior ao custo do empréstimo, porque afinal de contas nós estamos falando de capital próprio, então o risco é maior, consequentemente o investidor exige mais, e se o investidor exige mais, o que é exigência de rentabilidade, né, de retorno do investidor para a empresa é um custo de capital, e também ela é mais difícil de ser vendida. Prefere-se em geral debêntures ou ações ordinárias, afinal de contas as ações ordinárias elas dão direito a voto. E a última forma que a gente tem aqui, né, nos nossos estudos sobre financiamento de longo prazo é a possibilidade que a gente tem de fazer arrendamento mercantil, que é chamado leasing. Tá? O leasing ele funciona como se fosse
como se fosse um aluguel. Então, como é que funciona? Permite à empresa a utilização de ativo. Normalmente a gente faz leasing para ativos permanentes, tipo máquinas, equipamentos de grande valor, veículos. Companhias aéreas todas têm seus aviões em arrendamento mercantil, quer dizer, ninguém compra o avião, todo mundo faz leasing, ou seja, uma espécie de aluguel do avião. E uma vantagem de uma operação de leasing é que a gente pode colocar o leasing, ele é um pagamento, né, gente? Ele é uma espécie de aluguel, consequentemente eu vou lançar ele na minha DRE como despesa e consequentemente eu vou ter um menor LAIR e logo vou pagar menos imposto de renda. Então a gente tem aqui pagamentos dedutíveis de R. Eu pago menos imposto de renda ao fazer um leasing. Quem são os envolvidos? Temos um arrendatário, aquele que se beneficia dos ativos, ou seja, digamos, eu sou a companhia aérea, eu faço uma operação de leasing de uma aeronave, então eu sou arrendatário. E a empresa que me cedeu o avião, ela é que é a dona do avião e que ela me alugou, né? Ela que fez o contrato de arrendamento mercantil comigo, ela é chamada de arrendador, que ela é efetivamente a proprietária do ativo. A gente tem basicamente dois tipos de leasing, é o leasing operacional, o leasing financeiro, que a gente vai ver agora. Então, o que é o leasing operacional? Acordo no qual o arrendatário concorda em fazer pagamentos periódicos ao arrendador pelos serviços de um ativo, ou seja, é uma espécie de aluguel, não é um aluguel, mas é uma espécie de aluguel, né? Porque eu estou fazendo pagamento periódico para usar o ativo. Ele pode ser cancelado, claro, deve ter custos. Em geral, envolvem ativos com vida útil superior ao prazo do leasing. Então, vamos pegar um ativo que tem vida útil de 20 anos, a gente faz um leasing de 10 anos, faz um leasing de 5 anos. Os leasings eles são feitos normalmente com contratos de longo prazo também, tá, gente? Não tem leasing, muito difícil ter um leasing de 1 ano, alguma coisa assim. Ao final do prazo, devolve-se o ativo, que pode ser novamente arrendado ou vendido. Então, eu sou a companhia aérea, fiz um contrato de leasing de 20 anos ou de 10 anos com uma aeronave. Ao final do contrato, eu devolvo a aeronave e essa aeronave volta para o dono e esse dono pode fazer um novo contrato de leasing com outra empresa, por exemplo. Bom, se a gente for parar para pensar mais ou menos, seria como é que funciona na prática no caso das aeronaves, né? Os países mais desenvolvidos fazem leasing de aeronaves mais novas, usam, depois eles devolvem essas aeronaves e fazem contratos com novas aeronaves, e o dono da aeronave que está aqui faz um outro contrato, normalmente com um país subdesenvolvido, e o país subdesenvolvido, a companhia aérea do país subdesenvolvido, ela fica operando essa aeronave por mais algum tempo. É por isso que a gente tem aeronaves mais antigas em países mais subdesenvolvidos, tá? Então, por conta desse tipo de operação. Ao final do prazo, o arrendatário pode comprar o ativo. Eu também tenho a opção, fiquei com a aeronave, então ao final eu posso comprar a aeronave, eu posso simplesmente devolver. No caso das aeronaves, elas são basicamente todas devolvidas. Mas, por exemplo, veículos é comum, máquinas é comum que a gente compre ao final do prazo. E o leasing financeiro? Trata-se de um leasing mais de longo prazo e que não pode ser cancelado. Então já tem uma diferença aqui. Os pagamentos totais durante o período do leasing são maiores do que os custos dos ativos arrendados. Claro, tem que ser maior, senão não vai dar retorno nenhum para quem está fazendo a operação, para quem é o arrendador. A vantagem no leasing, ela decorre da dedutibilidade do IR. Lembrem, eu posso lançar como despesa. Se eu lanço como despesa, diminui o meu LAI. Se diminui o meu LAI, eu pago menos imposto de renda. E isso aqui faz a operação de leasing ser muito atrativa. E ao final do prazo, o arrendador transfere a propriedade do ativo para o arrendatário. Ou seja, ao final do prazo, esse bem passa a ser meu. Eu não preciso comprar. E no contrato já está estipulado que ele vai ser meu ao final. Bom, aí a gente fica com a seguinte pergunta: é melhor comprar o ativo? Porque veja, eu posso comprar o ativo, eu posso comprar ele parcelado, ou é melhor arrendar o ativo? Bom, a decisão de comprar ou arrendar um ativo, ela pode ser feita utilizando a técnica do valor presente. Como é que eu faço esse cálculo? Eu calculo o valor presente das saídas de caixa após IR para a opção de leasing. Imagine que eu tenho aqui várias saídas de caixa, até lá na frente. Aí eu pego todas essas saídas de caixa e trago para a data zero.
Aí eu vou ter um valor aqui de gasto. Aí eu faço a mesma coisa, monto um outro fluxo que tem várias saídas. Essas saídas aqui são a opção de compra. Trago esses fluxos futuros todos para a data zero. E eu comparo esse valor com esse valor. A alternativa que tiver o menor valor presente, ou seja, que tiver representar o menor gasto, é aquela que eu vou optar. Bom, boa parte das vezes, o arrendamento, ou seja, o leasing, ele é muito mais viável do que a compra. Mas há muitas situações em que a gente opta por comprar porque a gente quer efetivamente ter a propriedade do ativo. Porque lembre-se, isso aqui é um contrato, é uma espécie de aluguel, eu não sou dono. Aqui eu sou o dono. Então, tem uma questão financeira? Tem uma questão financeira, tem uma questão estratégica também. Então, se a gente for pegar indústrias ou frotas de veículo, boa parte das frotas de veículos são compradas, mas tem empresas que têm frota de veículo com leasing. E se a gente for pegar o exemplo das companhias aéreas, basicamente todas as companhias aéreas hoje trabalham com leasing. Basicamente nenhuma compra. Como era o caso, por exemplo, de antigamente. A Varig, que é uma antiga companhia aérea brasileira, né? Opa, apaguei aqui. Varig. A Varig, que é uma antiga companhia aérea brasileira, ela foi dona mesmo de várias aeronaves, tá? Hoje em dia, nem Gol, nem Latam, nem Azul, nenhuma delas tem aeronave, tudo leasing. Bom, fico por aqui. Se vocês tiverem dúvida, use o Tira Dúvidas, perguntem na próxima aula ou mandem um e-mail. A gente fica aqui e até a próxima videoaula.